Nós vamos falar sobre o anticristo. Nós hoje vamos entrar nos personagens da tribulação, né? E nós vamos começar falando do anticristo, capítulo 13 do livro de Apocalipse. A semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre o falso profeta, sobre os 144 mil e sobre as duas testemunhas. Vamos ver se eu consigo dar tudo junto na semana que vem. Anticristo. Eu já vou adentrar rapidamente no tema, porque é bem comprido. É muita informação que nós temos aqui para passar hoje, amém? Então, o capítulo 13 do livro de Apocalipse, ele descreve de maneira explícita sobre as duas bestas, né? O anticristo e o falso profeta. E hoje nós vamos tratar exatamente da besta que sobe do mar, do anticristo, né? Nós vamos falar sobre as características pessoais do anticristo, o seu levantamento ao poder e as suas atividades, amém? Suas características pessoais. Eu vou falando e a Sofia vai colocando os textos bíblicos aqui no telão para facilitar, né? A primeira coisa que nós aprendemos aqui na palavra do Senhor sobre o anticristo, sobre as características pessoais do anticristo, é que ele será um gênio intelectual. Daniel, capítulo 8, versículo 23. Daniel, capítulo 8, versículo 23. Diz assim, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Numa outra versão, você lê assim, no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Em uma outra tradução, você ainda lê especialista em intrigas. Então, especialista em intrigas, mestre em astúcias, entendido em adivinhações, né? Na realidade, essa palavra que está aqui traduzida como intrigas, né? Ou astúcias, ou no texto que a Sofia colocou aí, está traduzido como adivinhações, mas a palavra no hebraico, traduzida aqui como intrigas, ela significa, na realidade, enigma, né? Ou seja, o anticristo terá, gente, um discurso cheio de enigmas, de dualidades, de duplo sentido. Na realidade, ele será especialista nisso, ele será um político de mãos cheias. Glória a Jesus, né? Ele será um político de mão cheia, fazendo sempre conchavos, fazendo alianças, né? E especialista em enganar as pessoas, especialista em convencer as pessoas. Então, ele será enigmático, terá capacidade, facilidade de enganar as pessoas, de convencer as pessoas. O seu discurso será um discurso de dualidades, um discurso de duplo sentido. Então ele será muito inteligente, né? Será um gênio intelectual. Ele terá a capacidade de convencer as pessoas. A primeira característica que a gente vê dele aí, essa questão de especialista em intrigas, né? Ou mestre em astúcias, que é o que está traduzido aqui na tradução que eu tenho, né? Então ele será um mestre, um gênio intelectual. Segunda coisa que nós aprendemos com ele será um gênio em oratória. O que vem a ser oratória? Oratória é a capacidade de falar em público, e ele será um gênio em oratória. Daniel 11, 36. 36, Sofia. Daniel 11, 36. Ok, então eu vou ler aqui, vocês me acompanham. Daniel 11, 36. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Então preste atenção aqui, contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. É isso aqui? Coisas incríveis.
e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, olha só, esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, ou falará coisas espantosas. Então, quando a gente lê exatamente essa frase, falará coisas incríveis, ou falará coisas espantosas, na tradução que eu tenho aqui, mostra que ele terá um discurso contra Deus, contra a fé judaica, contra a fé cristã, e esse discurso será inteligente, muito convincente, e as pessoas vão acreditar em tudo que ele falar, né? Ele terá capacidade de convencimento, e as pessoas vão acreditar em tudo que ele falar. Então ele vai falar contra Deus, contra a fé judaica, contra a fé cristã, e todos vão acreditar. Ele será um grande orador. Então preste atenção, ele será um gênio intelectual, muito inteligente, terá facilidade de fazer conchavos, de fazer alianças, tem facilidade de convencer as pessoas, será um tremendo orador, o seu discurso será inteligente, convincente, né? E as pessoas vão acreditar em tudo que ele falar. Em terceiro, ele será um gênio político. Presta atenção, Apocalipse 17:12. Gente, presta atenção, vai anotando se tiver alguma dúvida, porque é muita informação, então eu tenho que passar um pouquinho rápido. Ele será um gênio político. Apocalipse 17:12 diz assim, ó: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Então aqui nós estamos vendo 10 chifres. Esses 10 chifres, gente, fala de 10 nações. O anticristo vai começar o seu governo unindo 10 nações, e essas 10 nações vão apoiar o seu projeto de governo. Então, preste atenção que ele é um gênio político. Ele vai conseguir unir 10 nações para apoiarem o seu projeto de governo, né? Então, essas 10 nações vão apoiar o seu projeto de governo, o seu sistema econômico, o sistema religioso, né, que estará também ali à sua disposição. Ele vai ser um gênio político. Ninguém nunca conseguiu isso, gente, reunir várias nações em torno do seu próprio governo, que apoiem o seu próprio governo, e o anticristo vai fazer isso. Então ele será um gênio político. Por isso que eu falei lá no início que ele será um gênio intelectual, ele terá poder de convencer as pessoas, né? Ele será um grande orador, os seus discursos serão inteligentes, serão discursos que convencerão as pessoas, e aqui nós estamos vendo que ele vai conseguir juntar uma confederação de nações, nações que vão apoiar o seu governo, nações que vão apoiar o seu projeto de governo, o seu sistema econômico e o sistema religioso do seu governo. Amém? Até aí será um gênio político. 4, ele será um gênio comercial. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então ele será um gênio comercial também, né? Nós vemos aqui claramente que esse homem vai criar um sistema econômico que vai fazer que o mundo inteiro ande nas suas regras. O que nós estamos lendo aqui no versículo 16? E faz que a todos, pequenos e grandes, homens de importância, homens comuns, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na sua testa. Então, todos seguirão, todos obedecerão. Ele vai criar um sistema econômico que vai fazer o mundo inteiro andar nas suas regras, a ponto de aquele que não tiver, que não aceitar essa marca da besta na mão ou na testa, não vai poder comprar, não vai poder comer, não vai poder vender, não vai poder fazer nenhum tipo de transação comercial ou econômica. É interessante porque, se você olhar para o que nós estamos vivendo hoje, nós já podemos ver que o palco para o governo do anticristo está montado. Por que eu digo isso? Há alguns anos atrás, as pessoas saíam com dinheiro no bolso, papel moeda, né? Dinheiro no bolso.
saíam, compravam, faziam suas compras, voltavam para casa, ótimo, né? Há pouco mais de tempo antes disso, as pessoas andavam com moeda mesmo, prata, ouro, e faziam a sua comercialização. Mas hoje o que está acontecendo? É difícil você ver quem tenha no seu bolso dinheiro, papel, moeda, nota. O que as pessoas têm hoje e andam com ele na carteira e no bolso? Cartão de crédito, debit card, celular, porque o celular hoje tem aqueles aplicativos de banco e você, pelo aplicativo de banco, você resolve tudo. Você paga a conta, né? Você deposita, manda dinheiro para alguém, recebe. Então, gente, tudo está caminhando para o governo do anticristo. Um governo em que tudo será resolvido virtualmente. Não precisará de papel, moeda, não precisará de nada disso. Tudo será feito virtualmente, transações econômicas, transações financeiras. E nós entendemos, né, a maioria dos teólogos, melhor dizendo, entendem que esse número da besta, ou marca da besta, será um chip, ou um nanorobô, ou nanopartícula, ou algo tecnológico que venha surgir melhor do que isso que foi citado aqui, implantado na mão direita ou na testa ou no cérebro. Alguns teólogos entendem até no cérebro. E esses chip ou nanorobô, enfim, o que for, que tecnologia que for, trará as informações das pessoas, né? Informação de banco, o seu Social Security, CPF, identidade para quem mora no Brasil, enfim, suas informações, informação de banco, para que você possa praticar, fazer as transações econômicas, financeiras, sem precisar de mais nada, só com aquilo que está na sua mão, só com aquilo que está na sua testa, ok? Então, entende que seja um chip, ou um nanorobô, um nanopartícula, alguma coisa ainda mais tecnológica que venha a surgir. Então, o que nós precisamos entender, gente, é que ele será um gênio comercial, porque vai criar um sistema que vai facilitar muito o comércio no mundo. Você vai precisar andar com carteira, você não vai precisar andar com bolsa, você não vai precisar andar com nada. Lá no Brasil, hoje em dia, as pessoas estão sendo avisadas para que não saiam com um celular que tenha as suas informações de banco nele. Porque as pessoas podem roubar o celular e você, né, ficar com um problema, com as pessoas tendo acesso às suas informações, né? Quando acontecer isso lá na tribulação, quem tem o número da besta, a marca da besta, não vai precisar de usar mais nada. Não vai precisar de celular, não vai precisar de coisa nenhuma, que está tudo aqui, né? Então vai dificultar essa questão de roubar, enfim, vai ter muitas coisas que serão usadas para dizer o porquê que será bom essa marca da besta, né, gente? Mas então será muito bom, vai facilitar o comércio para aqueles que tiverem a marca da besta, ok? Só que aqueles que se converterem na grande tribulação não vão aceitar a marca da besta e vão ter que, na realidade, fugir das cidades, porque não haverá como comprar, nem vender, nem fazer nenhum tipo de transação sem a marca da besta, né? Mas aqueles que se converterem na tribulação não vão aceitar a marca da besta, vão se colocar contra esse projeto de governo do anticristo, logicamente vão ser perseguidos, torturados e mortos, ok? Então vão ter que fugir da cidade mesmo para que não passem por isso. O anticristo também é um gênio militar, gente. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Presta atenção, galera, tá ficando interessante, ó. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Sofia, coloca aí a foto dessa besta que subiu do mar aí pra gente ver. Se você conseguir colocar. Pronto. É isso aí, né? A besta que subiu do mar, ela é semelhante ao leopardo, não vamos explicar por quê. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres, boca de leão e pata de urso, ok? Isso que diz aqui Apocalipse 13, versículo 2, né? E representa o governo do anticristo. E subiu do mar por quê? Porque o mar fala de nações. Quando fala subiu da terra, está falando de Israel. Mas quando fala subiu do mar, está falando das nações. Então, nós vamos entender agora por que Apocalipse 13, versículo 2, fala que a besta
que é na realidade o anticristo ou o império do anticristo, ele é semelhante a um leopardo. E nós estamos falando isso aqui, que ele é um gênio militar. Então presta atenção por quê. Ele é um gênio militar. Porque quando a palavra de Deus assemelha o governo do anticristo, o anticristo, a um leopardo, o leopardo, ele é feroz, mas ele também é muito rápido, é muito veloz. Então isso nos mostra que o império do anticristo será muito veloz. Isso realmente é verdade, porque em 7 anos o anticristo vai conquistar todo mundo. Em 7 anos ele vai conquistar o mundo inteiro. Então o leopardo em si fala da velocidade do império do anticristo. Amém até aí? Bom, e aí diz aqui, ó, e a besta que vira semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso. Pés como de urso. Bom, o urso, ele tem uma patada potente, né? Então, quando o urso bate com a sua pata em algum animal, geralmente quebra o pescoço do animal, ou quebra algum osso do animal, então ele tem uma pata potente. E essa pata do urso mostra que o governo do anticristo será também potente, tá? Força bruta no governo do anticristo, ok? E a boca como de leão, nós sabemos que o leão também é um animal poderoso, né? Ele impõe respeito, o rugido do leão impõe medo e respeito nas suas presas. Todo mundo foge quando escuta o barulho do rugido do leão. E assim será também para as nações o governo do anticristo, porque ele imporá respeito. As nações temerão o anticristo. Nós vamos ler daqui a pouco, aqui em Apocalipse, que as pessoas vão dizer: quem poderá pelejar contra a besta? Né? Porque o governo do anticristo será potente, será veloz, mostrará ferocidade, será potente e imporá respeito. Ok até aí, gente? Então, olha como é que a gente vê aí esse anticristo como um gênio militar, né? É muito interessante porque ele fará alianças para guerrear contra aqueles que não apoiarem o seu governo. Então ele terá ali aquela inteligência, aquela genialidade na oratória para convencer as pessoas a apoiarem o seu governo. E fará alianças para guerrear contra aqueles que não apoiarem o seu governo, né? E aí, Apocalipse capítulo 13, versículo 14, versículo 4 diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Né? Então nós vemos aí que ele é um gênio militar. Ele vai fazer alianças para guerrear contra aqueles que não aceitarem o seu projeto de governo. Ok? Entenderam aí a questão da figura da besta? Apocalipse 13, 2. Vamos passar então. Então, o que é que nós aprendemos nessa primeira sessão das características do anticristo? Ele será um gênio intelectual, será muito inteligente. Ele será um gênio na oratória, ele terá uma capacidade de falar, de convencer as pessoas. Seus discursos serão inteligentes, serão persuasivos, né? Serão convincentes. Ele será um gênio político, conseguirá fazer ali, convencer 10 nações poderosas a apoiarem o seu governo. E o começo do governo do anticristo começará aí com essas 10 nações, que eu já vou explicar melhor para vocês, né? Que nações são essas. Ele será um gênio comercial, olha aí a marca da besta, que vai facilitar muito o comércio no mundo para aqueles que aceitarem essa marca, e aqueles que não aceitarem, né, não vão poder comprar, não vão poder comer, vão ter que fugir das cidades, né? E logicamente, além dessa marca da besta, gente, ser uma maneira comercial, em que as pessoas podem comprar, podem vender, podem fazer transações financeiras e comerciais, essa marca também vai poder vai fazer com que o anticristo monitore as pessoas, tá? Vai poder monitorar todo mundo, o anticristo. Porque essa marca da besta, logicamente, vai ser interligada aí com a internet. E o anticristo vai ter acesso àquilo que as pessoas com a marca estarão fazendo. Vão monitorar todos aqueles que serão marcados. Ele será um gênio também militar, nós já vimos, né?
E agora nós vamos para os nomes e títulos do anticristo. O que a Bíblia fala sobre o anticristo? Primeiro, 2 Tessalonicenses 2:3, Sofia, bota aí. Nomes e títulos agora. Nós já falamos das características pessoais. Agora nós vamos falar sobre os nomes e títulos, aquilo que a Bíblia fala dele, como chama o anticristo. 2 Tessalonicenses 2:3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Homem do pecado, ou homem da iniquidade, é o primeiro título, é o primeiro nome que nós vemos aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Homem da iniquidade, aqui está homem do pecado, não importa, não sei como é que está na sua Bíblia. A palavra iniquidade, no original grego, é anomia. Anomia. O a em grego é um prefixo de negação, então não. E nomos é lei. Então anomia significa não à lei. Iniquidade é não à lei. A pessoa que quebra com a lei. Então o homem da iniquidade, o anticristo, será um homem que vai quebrar com todas as leis de Deus. Vai fazer contra tudo aquilo que é lei de Deus, palavra de Deus. Vai quebrar com a lei de Deus, né? Ainda nesse versículo 2 Tessalonicenses 2:3, nós vemos aí também filho da perdição. Filho da perdição é um nome que só foi dado a uma outra pessoa nas Escrituras: Judas. É uma coisa interessante, mas Jesus chamou Judas de diabo. Jesus chamou Judas de filho da perdição. Foi o único na Bíblia que também foi chamado de filho da perdição, além do anticristo. Foi Judas. E por causa disso, há teólogos, preste atenção no que eu vou falar, há teólogos que entendem que Judas vai voltar como o anticristo. Por favor, eu não estou dizendo que eu acredito nisso não, tá? Eu estou dizendo que alguns teólogos entendem por isso e por outras passagens na Bíblia, porque num determinado momento o diabo entrou em Judas e o diabo vai entrar também no anticristo, né? Jesus chamou Judas de filho da perdição, né? E a palavra do Senhor chama o anticristo de filho da perdição. Então, por essas e por outras, há teólogos que entendem que Judas voltará como o anticristo. Então, para esses teólogos que entendem dessa maneira, mais uma vez eu vou dizer, eu não estou dizendo que eu entendo assim, ok? Mas para esses teólogos que entendem dessa maneira, eles acreditam que quando Judas morreu, o seu corpo não foi para o Hades, né? O diabo guardou o espírito e a alma, a parte imaterial de Judas não foi para o Hades, né? No caso, o diabo teria guardado no abismo a parte imaterial de Judas, alma e espírito, para que ele pudesse retornar como o anticristo. São entendimentos que, se porventura vocês ouvirem ou lerem alguma coisa sobre isso, né? Vocês sabem que existe esse entendimento, mas eu não creio dessa maneira, ok? Mas enfim, estou passando para vocês aí essa questão do filho da perdição, ok? 2 Tessalonicenses 2:8 chama o anticristo de o iníquo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Iníquo é quem pratica a iniquidade. Se iniquidade é quebrar com a lei, lógico que iníquo é aquele que quebra a lei, aquele que não, que abandona a lei, que quebra com todas as leis de Deus, que rompe com todas as leis de Deus. Então ele será o iníquo, o homem da iniquidade, aquele que rompe ou quebra com as leis de Deus. Em quarto lugar, ele é chamado de besta. Nós já lemos em Apocalipse 13, versículo 2, a besta que sobe do mar. Aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 7, nós vamos ler novamente esse versículo na semana que vem, quando eu falar sobre as duas testemunhas, porque esse versículo fala sobre as duas testemunhas do Apocalipse, né?
E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Está falando das duas testemunhas. As duas testemunhas pregarão, darão seu testemunho durante 3 anos e meio, mas quando acabar o tempo, né, que elas terão para pregar o evangelho, para pregar o evangelho do reino, no caso, a besta virá e as matará. Então, o anticristo é conhecido como a besta. E por 36 vezes no Apocalipse você lê esse nome, besta, ok? Besta por causa da sua ferocidade, besta por causa da sua ira contra a humanidade, né? Ele realmente é uma besta, né? Por causa da sua ira contra a humanidade, da sua indignação, da sua ferocidade, ele é tido como a besta, ok? E em quinto lugar, esse aqui é bem interessante, ele é o pequeno chifre. Daniel capítulo 7, versículo 8, gente, presta muita atenção nisso aqui, tá? Daniel capítulo 7, versículo 8. Estando eu considerando as pontas ou os chifres, eis que entre elas, as pontas ou os chifres, subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Daniel capítulo 7 é a profecia que compara os grandes reinos da terra a animais, né? Então compara o reino da Babilônia a um leão, compara o reino medo-persa a um urso, compara o reino grego a um leopardo, né, que tinha 4 cabeças, enfim, e o reino de Roma, os romanos, o Império Romano, a uma besta que tinha 10 chifres, ok? E é exatamente isso que Daniel estava olhando, os chifres, ou as pontas, ele estava olhando para os chifres dessa besta que é comparado ao Império Romano, no capítulo 7 de Daniel, se você quiser dar uma lida lá depois, né? Ele estava olhando para aquelas 10 pontas, quando de repente subiu entre as 10 pontas, ou os 10 chifres, eu prefiro falar chifres, quando de repente subiu entre os 10 chifres, um chifrezinho pequeno. E esse chifrezinho pequeno tinha olhos, melhor dizendo, e uma boca que falava grandiosamente, ok? Lógico que esse chifre pequeno, ou essa ponta pequena, é o anticristo. Agora presta atenção o que alguns teólogos entendem. Chifre fala de autoridade. E como o chifre pequeno nasceu entre 10 chifres grandes, eles entendem que esses chifres grandes são 10 nações milenares, 10 nações que têm uma história longa, né, nações milenares, e que esse chifrezinho que representa o anticristo, eles entendem que na realidade, como o chifre é pequeno, comparado aos 10 chifres grandes que representam nações históricas, nações com uma história longa, nações milenares, que esse chifrezinho pequeno que nasce entre os 10 significa que o anticristo virá de uma nação que tenha uma história que não seja tão longa quanto as outras, porque as outras nações, os chifres são grandes, então teriam histórias milenares, seriam nações antigas. E como o anticristo é um chifrezinho pequeno, esses teólogos entendem que o anticristo virá de uma nação nova, de uma nação com uma história não tão longa quanto as demais, ou seja, nação como os Estados Unidos, por exemplo, que é uma nação nova se comparada às nações da Europa, ok? Estão compreendendo o que eu estou falando? O chifrezinho pequeno que representa o anticristo, né? Como o chifre é pequeno comparado com os chifres grandes que ali já estavam, eles entendem que o anticristo virá de uma nação nova, não de uma nação milenar, não de uma nação com história longa, ok? Lógico que tem certos tipos de coisa que a gente só vai saber quando elas se cumprirem, ok? Mas muitos teólogos entendem
que o anticristo pode até ser descendente de alguma nação dessa com história longa, mas que ele venha de uma nação com uma história nova. Vocês estão compreendendo ou ficou alguma dúvida no que eu falei? Ok? Tá? Amém? Isso bate com aqueles que entendem que como a besta levantou do mar, como a besta subiu do mar, e o mar fala de nações, que ele não viria de Israel, né? Mas enfim, tem coisas que a gente olha, a gente ouve, a gente estuda, mas a gente só vai saber realmente quando elas acontecerem, né? Mas é uma possibilidade, ok, gente? Amém até aí? Amém. Então vamos passar para o levantamento do anticristo ao poder. Glória a Jesus. Então a primeira coisa que nós vamos ver é que o anticristo ele vai se levantar ao poder pelo poder de Satanás, tá? Apocalipse 13:2 diz assim, ó: e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Nós já falamos sobre essa questão da semelhança da besta do império do anticristo ao leopardo, né? É veloz, é rápido, e ele realmente vai se tornar governante do mundo em somente 7 anos, né? E os seus pés como os de urso e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Em outras palavras, o que nós vemos aqui, gente? Que o anticristo não será somente um homem inteligente, que será gênio em oratória, que convencerá todo mundo com os seus discursos inteligentes, com os seus discursos de convencimento. Ele não será só um gênio político, comercial, militar. Por trás do anticristo, o que nós vemos? Nós vemos um poder sobrenatural maligno. Porque o que o texto bíblico diz? E o dragão, Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, por trás do anticristo, gente, tem um poder sobrenatural maligno por trás dele, ok? Então ele não será só um homem inteligente, um gênio militar, um gênio comercial, né, um gênio político, não. Por trás dele haverá poder sobrenatural maligno, porque o próprio diabo vai dar o seu poder ao anticristo, ok? Então ele se levantará pelo poder de Satanás, ok? Em segundo lugar, ele se levantará através de uma confederação de nações, e eu agora vou explicar um pouco melhor essa confederação de nações. Passa aí, Sofia. Apocalipse 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha, presta atenção, 7 cabeças e 10 chifres. Eu já mostrei para vocês a figura da besta. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então nós vamos entender agora que 7 cabeças são essas 7 cabeças da besta se refere a quê? E esses 10 chifres da besta se refere a quê? 7 cabeças são 7 reinos. 6 deles já passaram. São reinos gentílicos que oprimiram e perseguiram Israel na história. O 7º ainda virá, ok? Será o reino do anticristo. Que reinos foram esses gentílicos que perseguiram Israel na história? Primeiro, o Egito, né? O Egito foi o primeiro. Por que o Egito? Porque ele escravizou Israel por 400 anos. Segundo, a Assíria. Porque ela levou cativa as 10 tribos de Israel. Depois da morte de Salomão, o que aconteceu com as 12 tribos de Israel? Elas se dividiram. 10 tribos se uniram e formaram o reino do norte, com capital em Samaria. E as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, se uniram formando o reino de Judá, com capital em Jerusalém. A Assíria, em 722, levou cativo as 10 tribos do norte, ou Israel, e nunca mais eles voltaram, ok? Então a Síria, o segundo reino. Terceiro reino, Babilônia, o Nabucodonosor, capturou e levou cativo quem? As 2 tribos que sobraram no sul, Judá e Benjamim, foram cativos para a Babilônia, lá ficaram 70 anos. A Pérsia, o 4º reino, ou Medo-Persa. O que aconteceu? Né? A Pérsia, ela produziu um sujeito chamado Amã, né? Que no livro de Esther, se vocês forem lá ler, no capítulo 3,
vocês vão ver que Amã, ele queria era acabar com os judeus, ele queria assassinar todos os judeus que estavam ali na Pérsia, né? E em quinto lugar, a Grécia. Todas essas nações, esses impérios que eu estou falando, gente, representam uma cabeça dessa besta que subiu do mar, ok? Uma das cabeças, tá? A Grécia, por que a Grécia? Porque a Grécia produziu um sujeito chamado Antíoco Epifânio. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse homem. Antíoco Epifânio foi um grego que perseguiu os judeus, ok? E ele entrou no templo de Deus com um porco e sacrificou esse porco no Santo dos Santos, a maior profanação já vista no mundo. Ele sacrificou um porco no Santo dos Santos e aí ele introduziu no templo de Deus uma figura de Zeus, que é uma imagem, um deus grego lá, introduziu, né, essa imagem de Zeus também no templo dos judeus. Então ele perseguiu, né, e profanou o templo judeu, por isso a Grécia está aqui também. E em sexto lugar, o Império Romano, Roma. Por que Roma? Porque ela invadiu e destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então essas são as 6 cabeças da besta, que já passaram, que todos conhecem, que já se cumpriu na história. A 7ª cabeça quem é? O próprio governo do anticristo. São governos que perseguiram Israel durante a história e o 7º ainda virá, ok? 7 cabeças da besta estão aí. Bom, e esses 10 reinos? Os 10 reinos nós falamos que são nações que apoiarão o anticristo no seu governo. Aliás, o anticristo vai começar o seu governo com o apoio dessa confederação de 10 nações, né? Presta atenção, gente, tem gente que fala, vai ser a União Europeia. Não, para com isso. Para com isso, eu nem sei quantas nações tem na União Europeia, né? Mas olha só, 40, diz a Sofia que tem 40. Não, esquece da União Europeia. Sabe por quê? Essas 10 nações que apoiarão o anticristo são nações no espaço geográfico do que foi o antigo Império Romano. Procura um mapa na internet do que foi o antigo Império Romano, que vocês vão ver que pega parte da Europa, nações como Espanha, Portugal, França, Inglaterra, tudo fazia parte do espaço geográfico do antigo Império Romano. Eram nações que o seu espaço geográfico era o antigo Império Romano. E mais o que? Grécia, Itália, logicamente, Turquia, né? Turquia também fazia parte, o espaço geográfico da Turquia. Alguns outros países ao norte da África também, porque o Império Romano fazia um negócio assim, né? Em volta do mar que tem ali. Pega o mapa do antigo Império Romano que você vai ver o que eu estou falando, tá? Então essas 10 nações, gente, que vão apoiar o governo do anticristo, logicamente são nações da Europa, algumas nações da Europa, mas há nações também, gente, do Império Romano do Oriente, nações ali do Oriente Médio, algumas nações ali que hoje é o Oriente Médio, também faziam parte do Império Romano de outrora, também fazem parte do espaço geográfico onde antigamente foi o Império Romano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essas nações, 10 dessas nações vão se levantar e apoiar esse início do governo do anticristo. Depois, gente, o anticristo vai conquistando outras nações, convencendo outras nações a apoiarem o seu governo. Quem está entendendo, dê um glória a Deus, aleluia. Amém? Bom, então 10 nações no espaço geográfico onde foi o antigo Império Romano. Tem, inclusive, há teólogos que dizem que no Império do Anticristo será o Império Romano reconstruído ou restaurado. Abre, Sofia, para mim, Daniel 2, 40 a 44. Daniel 2, 40 a 44. Amém? Presta atenção aqui, gente. E o 4º reino, aqui Daniel está falando sobre aquela estátua, não sei se vocês já leram Daniel capítulo 2, sobre a estátua, né? E essa estátua simbolizava também os reinos mundiais. A cabeça de ouro, a Babilônia, os braços e aqui essa parte do peito de prata, os medo-persas,
A barriga, que no caso de bronze, seriam os gregos. As pernas de ferro seriam Roma, né? E é o quarto reino. Presta atenção que Daniel, quando escreveu isso, ele estava vivendo na Babilônia. Então a cabeça de ouro era onde ele estava vivendo. Ele viu depois, né? Os braços de prata, que seria o Medo-Persa, ou seja, o reino que viria depois. Depois ele viu os gregos, a parte da barriga aqui do tronco, que eram os gregos que viriam depois e tomariam o Medo-Persa. E depois ele viu os romanos, que seria o quarto reino. Forte, porque o ferro é forte, não é verdade? Então ele viu o quarto reino será forte como o ferro. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Passa. Passa? Senão eu leio aqui na Bíblia. Ok. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de olheiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Então, parar um pouquinho aqui. Essa estátua, até ali a parte do tornozelo, né, as pernas eram todas de ferro, simbolizando o Império Romano. Os pés e os 10 dedos, olha aí as 10 nações, eram de ferro misturado com barro. O que significa que em parte o governo seria forte como ferro e em parte fraco como barro. Ok? Pode passar. Aí, Sofia até botou aí, ó, a estátua, né? A cabeça simbolizando a Babilônia, o peito e os braços de prata simbolizando Média e Pérsia. Os quadris ali de bronze, a Grécia, as pernas de ferro, Roma, né, o Império Romano, e os pés de barro e ferro, né, ali Roma dividido ao tempo do fim. Por que Roma dividido, gente? Porque eu já falei que alguns teólogos dizem que o Império do Anticristo será o Império Romano restaurado, reconstruído, ok? Não é que o Império Romano vai voltar, mas é que o Império do Anticristo, gente, eles são nações que faziam parte do Império Romano anterior, é que vão se levantar para apoiar o Anticristo, ok? Então, quando ele fala ali, gente, de pés de barro e ferro, dedos de barro e ferro, presta atenção o que alguns teólogos dizem e que eu concordo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Passa, Sofia. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Se você for ler, né, essa profecia de Daniel capítulo 2, você vai ver que num determinado momento, uma pedra tirada sem auxílio de mãos acerta essa estátua exatamente lá embaixo nos dedos, né, nos pés, nos dedos, ok? Então, ou seja, que exatamente no momento desses reis, desses últimos reis do império do anticristo, uma pedra tirada sem auxílio de mãos vai arrebentar e destruir toda a estátua. O que é isso? É Jesus. Olha, e esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos e estará estabelecido para sempre. Então é Jesus vindo lá em Apocalipse capítulo 11 em glória, no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, para destruir o anticristo e seus exércitos e vencer aquela batalha, ok? E aí o reino que Jesus estabelecerá, aleluia, será estabelecido para sempre. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Amém? Então o que a gente entende aí, gente, desses dedos, pés e dedos de barro e ferro, que não se misturam? O barro é fraco e o ferro é forte. O que nós entendemos? Por como será esse reino do anticristo? Barro fraco e ferro forte. Essas 10 nações, gente, o que muitos teólogos entendem, e eu concordo com eles nesse ponto,
é que nessas 10 nações que se levantarão, né, haverá nações democratas, como muitas nações da Europa são democratas, não é verdade? Uma nação democrata é uma nação que não tem um poder de imposição forte, ok? Não tem um poder de imposição forte, né? Então seria o barro, ok? Mas no meio dessas nações, não haverá só nações democratas, haverá também nações islâmicas, porque se você for olhar o mapa do Império Romano de outrora, vocês verão que o mapa do Império Romano de outrora também compreende nações que hoje são islâmicas, como a Turquia, por exemplo, e outras do Oriente Médio. E uma nação islâmica tem um governo de imposição forte, né? Eles são fortes impositores ali. E na realidade, uma pessoa que nasce na Arábia Saudita, por exemplo, ela não pode escolher, eu não quero ser muçulmana, eu não quero ser islâmica, eu quero ser cristã. Não tem isso não. Nasceu aqui, é muçulmano, é islâmico e acabou e pronto. É um governo de imposição forte, é um governo ditatorial. Os governos muçulmanos, então, seriam ferro. O que a maioria dos teólogos entendem quando olham para os pés da estátua de ferro e de barro? Haverá entre essas 10 nações que apoiarão o anticristo, nações democratas e nações islâmicas de pulso firme, fortes e frágeis. Será que você pode dar um glória a Deus, aleluia? Aleluia! Amém? Glória a Jesus. Vamos passar para o ponto 3. O anticristo sobe ao poder com a cooperação de um falso sistema de religião. Apocalipse capítulo 17, versículos 1 a 5. Vamos lá, vamos ler. Lê Bíblia. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Passa. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então esse capítulo 17 fala aqui de uma meretriz, de uma prostituta assentada sobre a besta de cor escarlata. A prostituta sentada em cima da besta, logicamente é a besta que nós vimos lá subindo do mar, né, gente? Lá de Apocalipse 13, versículo 1. É a besta que nós vimos subindo do mar. A besta que tem 7 cabeças, tem 10 chifres, né? É a mesma besta, ok? E a mulher estava sentada sobre ela. Bom, vamos entender uma coisinha? Toda vez que a Bíblia fala de idolatria, ela fala dessa idolatria como sendo prostituição espiritual. Então, quando a Bíblia fala de uma prostituta sentada sobre a besta que subiu do mar, que é o anticristo, ela está falando de uma falsa religião, tá? Já estou correndo. Ela fala de uma falsa religião, tá? E como você está vendo que a mulher, a prostituta, a meretriz, está sentada sobre a besta, mostra que ela tem uma aliança com a besta. Tá tudo bem, tá lá, a prostituta, a meretriz sentada em cima da besta, tomando seu cálice, né? E tá tudo direitinho, a besta tá lá, andando, passeando com a meretriz nas suas costas. Isso fala de uma aliança que o anticristo, o governo do anticristo terá com essa religião falsa, gente, ok? Então haverá uma aliança entre essa religião falsa e o anticristo. O 4. Isso aí. Ele
vai se levantar através de uma falsa, ou talvez real, ressurreição. Preste atenção nisso aqui. Eu não acredito que seja uma ressurreição real. Mas há teólogos que creem que o anticristo vai morrer e ressuscitar. Eu não creio nisso. Eu creio que seja um engano, ok? Que ele vai enganar as pessoas. Mas será, assim, algo vital para que as pessoas acreditem que ele deve ser adorado, que ele é o Messias, enfim. Apocalipse 13, versículo 3 diz assim: e viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então eu digo, gente, que provavelmente é um engano. Há teólogos que também acreditam que ele vai enganar as pessoas vão acreditar realmente que ele morreu e ressuscitou. Mas há teólogos que creem que isso acontecerá verdadeiramente, que ele vai morrer e ressuscitar. Seja lá o que for, esse será um elemento de vital importância para que o mundo o adore. O mundo realmente vai acreditar que ele morreu e ressuscitou e vai começar a adorar a besta. Gente, até os judeus vão acreditar e vão começar a adorar como se ele fosse o Messias esperado. Até os judeus vão crer, pelo menos no início da tribulação, que ele é realmente o Messias e vão adorar a besta, ok? O próximo, o seguinte. Que é? Não é, Sofia? Tem sim. Ele vai se levantar através de um plano enganoso em todas as áreas. Você não colocou aí o texto bíblico que eu vou ler. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ele vai se levantar também ao poder através de um plano enganoso em todas as áreas, né? E diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ah, ele colocou. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Tudo o que o anticristo falar, gente, vai ser mentira. Tudo o que ele disser vai ser mentira. Tudo que ele falar vai ser mentira. Ele vai enganar as pessoas, né? De todas as formas possíveis. Ele vai ter um poder de convencimento muito grande, né? Mas tudo que ele falar vai ser mentira, porque ele é vindo segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. João 8,44 diz que ele é o quê? Satanás é mentiroso e pai da mentira. Então tudo o que o anticristo falar vai ser mentira. E na realidade, gente, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11, você botou aí, Sofia, ou não? Não, diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Porque não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Gente, Deus deu oportunidade ao mundo. Por mais de 2000 anos, o Evangelho de Cristo é pregado, né? Deus está dando oportunidade ao mundo para que creia na verdade. Mas muitos rejeitam a Cristo. Você prega. Hoje há pregadores pregando por todo lado. O Facebook, você prega, a pregação chega a várias pessoas. Com a ajuda do YouTube, pregações chegam ao mundo inteiro. Então o Evangelho tem sido pregado, mas mesmo assim tem gente que rejeita as boas novas de salvação, rejeitam o Evangelho de Cristo. E para esses que rejeitam, gente, o Evangelho de Cristo, eles vão crer na mentira, porque a palavra do Senhor diz aqui, o próprio Jesus disse, né? Porque não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então Deus vai enviar a operação do erro para que eles creiam na mentira, porque não aceitaram a verdade, não aceitaram o Evangelho de Cristo, não aceitaram a verdade. Eles agora vão crer na mentira. E o próprio Jesus disse assim: eu vim em nome de meu Pai, e não me receberam. Mas outro virá em seu próprio nome, e vocês o receberão. Palavras de Jesus, né? Jesus veio no nome do seu Pai, e muitos o rejeitaram. O próprio judeus, o próprio povo de Deus rejeitou Jesus. Mas outro virá em seu próprio nome, o anticristo, e eles o receberão. Gente, os próprios judeus receberão o anticristo como seu Messias,
e vão adorá-lo como seu Messias. Vão não adorá-lo, mas vão aceitá-lo como seu Messias. Pelo menos no começo, até a metade da grande tribulação. Quando chegar na metade da tribulação, quando o anticristo entrar no templo de Deus para ser adorado ali como Deus, para se fazer Deus, eles vão quebrar esse concerto que fizeram com o anticristo. Amém? Suas atividades, nós estamos chegando ao fim já, correndo aqui, mas vamos lá. As atividades do anticristo. Bom, ele começa controlando o poder do bloco ocidental. Eu não vou me deter nisso, nós já falamos dessas 10 nações que se levantarão. Ele governará aí essas 10 nações que apoiarão o anticristo, né? E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Então esses 10 chifres, nós já falamos, são 10 nações que apoiarão o governo do anticristo. Então ele começa as suas atividades controlando esse poder do bloco ocidental. 2, ele faz uma aliança de 7 anos com Israel, mas depois ele rompe essa aliança, né? Depois de 3 anos e meio. Daniel capítulo 9, versículo 27 diz assim, ó: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, eu expliquei exatamente esse versículo, né? Isso é o início da tribulação. Ele firmará um concerto com muitos. Quando o anticristo assinar esse concerto, esse acordo com muitos, por uma semana, marca aí o início da tribulação. E ali quando a gente vê, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, nos mostra que será construído o templo judeu na grande tribulação, né? Nesse período de tribulação, será construído o templo judeu. Por quê? Sacrifícios e oferta de manjares, os judeus só fazem no templo. Hoje eles se reúnem para quê? Para ler a Torá, para oração, mas oferta e sacrifício só no templo. Então isso nos mostra que na tribulação o terceiro templo será construído. Agora olha que coisa tremenda, gente. O terceiro templo será construído no Monte Moriá, né? O que tem no Monte Moriá hoje? Né? Mesquita, mas não é uma só não, tá? Nós temos ali no Monte Moriá, no lado sul do Monte Moriá, a mesquita de Al-Aqsa, no lado sul do Monte Moriá, e no lado norte do Monte Moriá, o Domo da Rocha, que você olha assim e vê aquela cúpula dourada enorme, que parece ouro que você vê de longe. Domo da Rocha. De um lado, mesquita de Al-Aqsa, do outro, Domo da Rocha. Aí vem alguém e constrói no meio um templo judeu. Esse cara tem que ser poderoso, né? Para ele construir no meio da mesquita de Al-Aqsa e do Domo da Rocha um templo judeu. Tem que ser um homem poderoso. Tem que ser um acordo de paz poderoso para fazer com que esse templo judeu seja construído. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Então presta atenção, que homem será esse? Que homem será esse anticristo? Para fazer com que esse terceiro templo seja construído, né? E no meio dos 7 anos, depois de 3 anos e meio, esse acordo será quebrado com os judeus quando ele entrar no templo de Deus para ser adorado como Deus, né? 3. Ele tentará destruir Israel. Apocalipse 12, gente, presta atenção, porque é muito importante isso aí. Inclusive os midi-tribulacionistas usam esse texto, tá? Então presta atenção, os midi-tribulacionistas usam esse texto para dizer que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Então é rapidinho, eu sei que minha hora já foi, mas vamos só terminar isso aqui. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Passa aí, Sofia. E estava grávida e com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, presta atenção,
que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem há de reger todas as nações com vara de ferro? Jesus. Os midi-tribulacionistas dizem que é a igreja. Preste atenção, vamos embora. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então presta atenção. Os midi-tribulacionistas olham para esse versículo e dizem que a mulher é a igreja, que dá à luz a um filho que é a igreja, e que será arrebatado, né? Durante 1260, e será arrebatado, né? Para Deus, ali você já pulou. Para Deus e para o seu trono. Então eles dizem que a mulher é a igreja, que o filho é a igreja, quer dizer, faz uma confusão só. E aí, esse versículo que fala que o filho foi arrebatado para Deus, ele diz que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Ok? Passa adiante. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Na realidade, essa mulher do versículo 1, né? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas. Que mulher é essa, gente? Os midi-tribulacionistas dizem que é a igreja. Na realidade, gente, essa mulher representa Israel. Essa mulher representa Israel. Depois você vê lá que não dá tempo de eu parar para ver nada. Gênesis capítulo 37, versículos 9 a 11. Fala dessa visão da mulher vestida de sol e pisando a lua, né? E essa coroa com 12 estrelas fala das 12 tribos de Israel. Então essa mulher é Israel. Lógico que não podia ser igreja, porque a igreja não deu vida a Jesus. Muito pelo contrário, foi Jesus que criou a igreja, né? Mas a Israel veio antes. Então a Israel deu ali a Jesus para o mundo, ok? Então a mulher é Israel, Jesus é o filho, e foi Jesus que foi perseguido pelo dragão, pela serpente, amém? Mas num determinado momento, depois da ressurreição de Jesus, ele foi assunto ao céu. Então esse arrebatamento aí que fala, o versículo 5 fala exatamente dessa assunção de Jesus ao céu depois da sua ressurreição. Mas eu estou dizendo aqui, nós estamos falando sobre o anticristo tentar destruir Israel. E a palavra do Senhor fala aqui em Apocalipse 12, 13: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão, ou seja, vai perseguir Israel. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então Israel vai fugir para o deserto, e Deus vai proteger Israel ali naquele lugar, amém? O anticristo vai tentar destruir Israel, mas não vai conseguir, pelo menos os fiéis de Israel, porque aqueles que aceitarem o governo de Israel, eles vão ser destruídos mesmo, tá? Mas os fiéis não. Em quarto, ele destrói o sistema da falsa religião para que reine sozinho. Então presta atenção, gente, nós já estamos acabando. No início do seu governo, nós vimos ali a besta com a mulher, que é a prostituta, nas suas costas, né? Ou seja, a aliança da falsa religião com o anticristo. Tá tudo muito bem, né? A falsa religião ajudando ali o anticristo a conquistar as nações. Essa falsa religião, gente, será uma religião sincrética. Vai haver coisas do cristianismo, coisas do judaísmo, coisas do islamismo nessa religião sincrética, que no início do governo do anticristo vai ajudar o anticristo a galgar o poder. Mas num determinado momento o anticristo vai quebrar com esta religião. Apocalipse 17, versículos 16 a 18, abre aí, olha só. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Então os 10 chifres, as 10 nações que apoiam o governo do anticristo vão começar a se aborrecer com essa prostituta, com essa religião falsa. Preste atenção, isso aqui é importante. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Passa. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. O último. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Bom, e aí nós estamos vendo o quê? O anticristo quebrando a aliança com essa religião falsa. Por quê? Porque ele quer reinar sozinho. Então o anticristo, no começo do seu reinado, lembrem-se que ele terá um discurso de paz, eu já falei sobre isso.
ele terá um discurso de paz, ele quererá realmente a democracia no mundo, ele vai querer acabar com os problemas do mundo, vai querer dar solução para tudo, dar solução para a pandemia, para a guerra, ele vai vir com um discursozinho de paz. Então, essa religião sincrética vai ajudar, porque vai pensar assim, bom, realmente, nessas últimas guerras religiosas, né, tanta guerra religiosa, quantas pessoas morreram nessas guerras de islamismo, cristianismo, então vamos fazer uma religião única, né, que aí vai abranger todo mundo, é sincrética, vai ter coisa do cristianismo, coisa do judaísmo, coisa do islamismo, e todo mundo, né, vai seguir a mesma religião, vai ser melhor, não vai ter guerra, não vai ter briga, ok? Então, no começo, essa religião vai ajudar o anticristo, mas depois o que ele vai fazer? No meio da grande tribulação, ele vai quebrar com essa religião falsa também. E ele vai dizer o seguinte, agora, o negócio é o seguinte, a religião é a minha, eu sou Deus, quem quiser me adorar e me aceitar, muito bem, quem não quiser, é morte. Aí vai acabar completamente a democracia, vai entrar a ditadura do anticristo, né? Vai ser aí. Gente, é isso aí, a religião é minha, eu sou Deus, vocês me adoram ou morram. É isso que vai acontecer. Então ele vai quebrar com essa religião falsa, né? E vai implantar a sua própria. Ele vai ser adorado, sozinho. E eu não sei se a Sofia tem esse versículo para a gente terminar. Apocalipse 7, 9 e 10, você colocou aí ou não? Ok. Então preste atenção que isso é importante. Ó. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Então eu vou explicar o versículo 10 primeiro. Então fala das 7 cabeças, que são também 7 reis, que foi o que eu falei sobre os reinos históricos, lembra? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, gregos, romanos, né? 5 já caíram. Que 5 são esses? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, gregos e romanos. Os 5 já caíram, já foi, já passou, já foi embora. Nos tempos de João, outro e 1 existe. Que 1 é esse que existe? O romano, porque João vivia na época do Império Romano. E outro ainda não é vindo. Que outro é esse que não é vindo? Do anticristo, ok? Então, essas 7 cabeças são também 5 reis. Volta para o 9. Esse versículo explica essas 7 cabeças de 2 maneiras. Esses reinos, né? E, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A mulher é a religião falsa, que está assentada sobre 7 montes. Eu não vou dizer aqui porque não cabe a mim, mas vocês vão pesquisar em casa qual é a cidade que tem 7 montes. Que a religião falsa do anticristo estará assentada sobre uma cidade que tem 7 montes, ok? E eu vou terminar por aqui, mas nós cremos que o falso profeta será o responsável por essa falsa religião que está assentada sobre 7 montes. Pesquisem depois qual é a cidade que está assentada sobre 7 montes. Né? Eu não vou dizer aqui, porque senão vocês vão imaginar, então, né, fulano é o falso profeta, o ciclano é o falso profeta. Pesquisa vocês aí, ok? Que Deus abençoe, vamos ficar por aí, desculpe aí o tempo, mas hoje passou, ok? Pastor, faz o término.